Olá pessoal, aqui é Jackson Marciano na área, dessa vez com a resenha do Gem da coleção DC Universe Classics, a Wave 15, cuja BAF é o Validus, produzida pela Mattel. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. Analisando então a cartela, aqui em cima o nome da coleção DC Universe Classics, aqui a figura exposta na janela, a frase promocional que seriam 75 anos de superpoder, comemorando 75 anos da DC Comics, nome do personagem abaixo, aqui o bottom, né, colecionável aí da Wave 15, na lateral a gente visualiza aí a informação que seria a figura 3 da Wave 15, e no verso da cartela, mesmo padrão é apresentado em outras waves da DC Universe Classics, onde a gente tem aqui na parte lateral superior uma foto da figura, nome do personagem aqui abaixo, uma pequena bio apresentando o personagem, aqui é como se fosse uma espécie de um selo comemorativo dos 75 anos da DC Comics, a ficha técnica abaixo da bio, e a gente tem as outras figuras da Wave, o logotipo da Mattel aqui embaixo. Essa pequena bio apresenta o seguinte texto: Gem de pele vermelha, cuja gema na testa profetizou que ele seria o salvador do planeta, se viu exilado durante a guerra civil entre saturnianos de pele vermelha e branca. Ele viajou para a Terra e teve a infelicidade de cair nas garras do gênio do crime Lex Luthor, que mais tarde foi derrotado pela Liga da Justiça. Severamente traumatizado com a experiência, Gem foi tratado e retornou à sua saúde através da ajuda do Caçador de Marte, né? Eventualmente, com a ajuda do Caçador de Marte, terminou a sangrenta guerra civil entre o povo de Saturno. Na parte de baixo a gente tem as outras figuras da Wave, que seriam aí o Farol Dourado, que seria uma versão aí da figura de Super Powers, né? Omar, o Exército de um Homem Só, criação aí do Jack King Kirby. A gente tem também a Ravenna, o Caçador de Marte, Ajax, né? Antigamente chamado, o Starman, ok? Que é a versão clássica do personagem, e aqui o Batman com o uniforme aí quando ele participou da Tropa Sinistra, né? E ao lado a gente tem a figura básica do Validus. Vamos passar então, pessoal, para a figura fora da cartela. De volta aí com o Gem, esse personagem não muito conhecido e que aparece às vezes nas histórias como mocinho e como vilão, mas a maior parte das vezes ele tem um alinhamento aí junto aos heróis, porque ele aparece inclusive várias vezes aí como aliado do Caçador de Marte, o Ajax, o John Jones. E quando ele foi criado em 84, ele apareceu a primeira vez na revista Gem, Son of Saturn, a edição de número 1. Criação aí do argumentista Greg Potter e do desenhista veterano Gene Colan. Quando eles imaginaram esse personagem, eles pensaram em uma versão do John Jones, porque o Ajax, né, o Caçador de Marte, ele estava afastado aí por um tempo dos quadrinhos, então eles colocaram um personagem alienígena, fazendo parte aí de uma raça pertencente ao sistema solar. Então criaram aí ele com uma versão aí do Filho de Marte. Só que aí, quando eles souberam que o Caçador de Marte voltaria a fazer parte das publicações da DC, eles mudaram a pele verde para a pele vermelha e colocaram ele como sendo pertencente à raça de Saturno, né? E tudo se alterou. Porém, não é um personagem que o pessoal lembra
com tanta veemência, mas ele tem aí um retorno feito aí pelo argumentista Grant Morrison, que foi inclusive aí quem trouxe ele de volta, né? Que foi uma aparição importante na revista da Liga da Justiça de 97. Grant Morrison tem o costume de pegar esses personagens esquecidos e trazer de volta e dar uma nova roupagem, renovar o interesse neles, né? Porque não existe personagem ruim, existe mal aproveitado, mal escrito, né? Então ele teve um papel aí de destaque na saga, se eu não me engano era Rock of Ages da Liga da Justiça, né? E aí, desde então, ele apareceu a última vez, pelo menos que eu tenha visto, no seriado da Supergirl como um vilão, né? Forçando aí o Hank Henshaw, que era a identidade que o Caçador de Marte estava tendo no seriado da Supergirl, a revelar, né, a sua identidade como um marciano verde. Bom, pessoal, ele vem aí com Bottom, que seria a versão aí não muito fiel aos quadrinhos, porque aparece aí como sendo um céu avermelhado. O céu avermelhado é de Marte, não de Saturno, que Saturno seria aí um céu amarelo, ok? Mas é o que temos para o momento. Não sei se foi licença poética ou se foi erro mesmo. Ele vem também com o braço esquerdo do Válidos, tá? Que eu achei com uma escultura maneira, bem legal. Tem aí o tubozinho dele. E a articulação que você espera aí de um DC Universe Classics, ok? Agora a figura em si, que é o que a gente espera. A cabeça rédea esculpida, ela parece bastante com a cabeça do Ajax, né, do Caçador de Marte da DC Universe Classics. A única diferença, obviamente, seria a gema da testa e a orelha, que é pontiaguda. Deixa eu só ligar aqui a luz. Então, como eu estava falando, a única diferença seria a gema e a orelha pontiaguda, né? Mas a cabeça parece muito com essas bochechas e a testa, formato aí da Red, parecendo muito com o Caçador de Marte da DC Universe Classics. Tem aí fidelidade ao uniforme clássico do personagem, tem aí a estrela no meio aqui da capa dele, né? Cor azul clara. Uma coisa que eu não gostei, que eu fui premiado, é que a minha capa, ó, ficou com uma marca do plástico, que é aquele plástico que prende a figura na cartela, né, no blister, e o plástico ele manchou aqui, aquele plástico da cartela, manchou a capa, ficou manchada. Não sei se dá para sair com algum água e sabão, depois eu vejo isso. Tonalidade do vermelho é um vermelho mais escuro, que te dá aí uma aparência menos de plástico, o que no Caçador de Marte infelizmente não foi salvo. Esses braceletes são bem esculpidos, achei bem legal. Os dedos dele são mais longos do que o habitual, porque faz parte aí do design do personagem, tá fiel aos quadrinhos. Infelizmente aí um problema na escultura, no design, que essa fivela do cinto aí, ela atrapalha na articulação giratória da cintura, tá? Eu tenho que mencionar isso. Tonalidade do azul bem clara, tem aqui o detalhe branco, né?
creme, delimitando a bota dele, né? E aqui a escultura que você já conhece dos Four Horsemen, né? Escultura bem legal, tá? A capa, como eu falei, veio com essa mancha aqui, infelizmente, chata. Na parte de trás da figura a gente tem a continuação da pintura e escultura. Eu gostei dessa tonalidade azul brilhante, né? Parece uma espécie de metálico. Achei legal o cinto dele. Então tá aí, gostei do esquema de cores. Acho que tá preocupado em tirar um pouco aquela cor de verde plástico que o Caçador de Marte tem, mas aqui acho que foi mais feliz aí na composição do design, né? Eu achei que ficou melhor, tá? Gosto aí da pintura dos olhos, estão bem feitos, desculpa. E a gema na testa amarela, tá? É uma joia orgânica, uma gema orgânica, que é o que eles falam, né? Nos quadrinhos. Então tá aí. Gostei bastante aí da escultura, acho um personagem não muito conhecido, mas é uma boa aquisição para você colocar aí mais na parte dos heróis, né? Ao lado de um aliado aí do Caçador de Marte. Porque quando ele foi vilão, ele foi enganado aí pelo Lex Luthor, e no seriado da Supergirl é porque é um outro tipo de realidade, né? E essa aqui é uma figura baseada nos quadrinhos. A articulação, vamos analisar. A articulação, ele articula muito pouco para cima, porque tem aqui a restrição da escultura. Ele olha um pouco para baixo, sim, obviamente gira, e inclinação para os lados tem um pouquinho de nada. Os ombros têm essa abertura, você obviamente consegue girar. Ele tem o giro do bíceps girando 360. A articulação dos cotovelos está rígida, mas você tem aí uma articulação simples, permite um ângulo de 90 graus. Aqui nos pulsos você tem um giro esperado para uma figura DC Universe Classics. O abdômen tem articulação estilo Ib Crunch, dobradiça, tá? Então você tem um pouco de movimento para frente, não muito. Para trás eu acho que ele articula mais, então dá para fazer aquelas poses de voo, bem legal. Tem o giro da cintura, como eu falei, é um prejudicado aqui pelo cinto, pela fivela do cinto, atrapalha a articulação. As pernas têm essa abertura esperada aí do DC Universe Classics. Para frente ele tem esse ângulo, para trás articula bastante, porque a escultura aqui permite isso. A articulação corte na coxa girando 360. Os joelhos têm articulação simples, permite um ângulo de 90 graus. E os tornozelos estilo dobradiça tem esse ângulo para baixo, para cima tem um ângulo bom também. E obviamente não movimenta para os lados o tornozelo, porque ele é um DC Universe Classics, ok? Articulação padrão aí que você espera de um DC Universe Classics. A figura do Jen tem cerca de 17,5 centímetros. Isso equivale em polegadas a cerca de 6,89 polegadas, o que compatibiliza ele a ficar ao lado aí de figuras como da DC Direct do Caçador de Marte, aí History of the DC Universe, né? Que eu já tenho review aqui no canal, vocês podem ver o card aí na parte superior. E o Superman da McFarlane Toys, né? Distribuído aqui no Brasil pela Fan. E você tem aí uma boa versão aí do Jen para ficar ao lado aí dos dois heróis, que tem uma estatura aí na escala beirando aí os 6,75, 7 polegadas, né? E agora comparando a escala com o Caçador de Marte versão DC Universe Classics da mesma wave aí do Jen, né? Wave 15, e o Superman do pack do Brainiac DC Universe Classics.
E agora comparando a escala aí com a Mulher Maravilha, versão Renascimento, que saiu pela DC Multiverse da Mattel. E chegamos ao final de mais um review, mais uma resenha, dessa vez aí do Jen, personagem aí lançado como aliado do Caçador de Marte, né? Que a gente conheceu em outras eras como Ajax, né? O John Jones. Esse personagem, o Jen, teve aí uma avaliação para articulação nota 8, que é uma articulação mediana aí de uma figura de DC Universe Classics. Para a questão da escultura eu qualifiquei com nota 9, uma boa escultura, que você espera aí dos Four Horsemen para linha de DC Universe Classics. Tem aí as proporções do corpo corretas, preocupação aí com os dedos para aparentar realmente o povo de Saturno, o formato aí da head que é semelhante ao Caçador de Marte, né? Mas seria aí uma característica do povo de Saturno, saturnianos. E você tem aí toda a construção do uniforme clássico do personagem. Com relação à pintura e esquema de cores, eu gostei da fidelidade aos quadrinhos, que tem aí essa composição das cores dele. Gostei do cuidado que tiveram em colocar esse vermelho mais escuro para poder não ficar parecendo aí cor de plástico, coisa aí que eu achei que no Caçador de Marte ficou faltando. E por conta disso, na avaliação geral, essa figura do Jen, eu coloquei com avaliação média, avaliação geral 8,5. É uma boa figura aí de um personagem não muito lembrado aí pelos fãs da DC Comics, mas que você pode aí colocar na sua galeria de personagens, já que a DC Comics tem aí tantos personagens, né, assim como a Marvel, e você pode colocar aí na sua prateleira ao lado aí do Caçador de Marte ou da Liga da Justiça, ok? É isso aí, pessoal, Marciano partindo, espero ter ajudado vocês. Essa figura vocês podem tentar conseguir através do Tian da Mia, que faz buscas no eBay, na Amazon americana e no Walmart, e também através do Shopee ou do Mercado Livre, ok? Eu convido a quem não é inscrito a se inscrever no canal, clicar no sininho, ativando as notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo aqui. Não esqueça também de dar aquele like para fortalecer, ok? Um grande abraço para vocês, Marciano partindo. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.